Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Santo Atanásio, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 45 da biografia de São Paulo da Cruz, escrita pelo padre Luiz Teresa de Jesus Agonizante. Estamos no capítulo 1, né? Lemos a introdução que o autor faz à obra, uma bela introdução. E agora vamos efetivamente começar a ler a biografia do nosso santo, né? Então, capítulo 1, 1694 a 1709, período do nascimento, né, e do crescimento do menino Paulo, né? Nascimento de Paulo. A bela e fecunda Itália, berço de tantos santos, foi a pátria de São Paulo da Cruz. Nasceu em Ovada, República de Gênova, em 3 de janeiro de 1694. O pai, Lucas Danei, natural de Castellazzo, diocese de Alexandria, era de família tradicionalmente ilustre, mas decaída do antigo esplendor. A mãe, Ana Maria Massari, descendia igualmente de nobre linhagem. Sua terra natal foi Rivarolo, na República de Gênova, mas desde a infância vivia com a família em Ovada. Aí também se estabelecera Lucas, ainda jovem, na casa de um tio sacerdote, padre Luiz André Danei. Aqui tem uma nota que diz: a 25 de janeiro de 1685, casara-se Lucas em primeiras núpcias com Maria Catarina de Grandes, sobrinha do arcipreste de Ovada, a qual vinha a falecer aos 14 de agosto de 1690, sem deixar filhos. Realizou-se o enlace matrimonial do vitorioso casal em 6 de janeiro de 1692. Modelo perfeito de união conjugal, mas cobiçosos dos bens imorredouros do céu que das efêmeras riquezas da terra, buscavam em honrado comércio o necessário para o sustento da numerosa prole. Aqui tem uma nota dizendo assim: a família Danei possuía algumas terras em Castellazzo. O padre Antônio Danei, irmão de São Paulo da Cruz, diz que quando o pai morava em Cremolino, tinha um pequeno negócio. O nosso santo, numa de suas cartas, se diz filho de um pobre tabaqueiro. Em Ovada, ainda hoje se indica o lugar onde Lucas tinha tido um negócio de fazendas. Outros afirmam que era vendedor ambulante. Então, a respeito do pai, né? Do nosso santo. Homem virtuoso e devoto, Lucas encontrava suas delícias na prece, na leitura de livros edificantes, nomeadamente nas biografias dos santos. Ah, se todos os pais lhe seguissem o exemplo! Nestas fontes auria virtudes tão sólidas que por Deus houvera sacrificado os mais caros interesses, as mais puras afeições, a própria vida, enfim. Apesar dos compromissos de esposo e pai, aspirava ao martírio.
Aqui tem as referências todas dos documentos que o padre consultou para escrever as biografias. Estão todos esses documentos referidos com siglas, né? Que ele dá antes do primeiro capítulo, todas os significados dessas siglas. Processo de canonização, de beatificação, enfim. Todas essas siglas que aparecem nas notas tem então o significado na primeira página antes do início do capítulo 1. Para com o próximo era justo, bom e indulgente. No leito de morte, coroa sua vida com um ato da caridade mais heróica. Igual fisionomia espiritual, realçada com os suaves atrativos de esposa e mãe, encontramos na incomparável figura de Ana Maria. Humilde, recatada e piedosa, vivia para o lar e para a igreja, repartindo seu tempo entre Deus e a família. Aqui tem uma nota que diz assim: D. A. Francisco Lamborizio depõe, deve ser no processo de canonização, né? Dona Ana era senhora humilde, devota, sem luxo e tida por todos como uma santinha. Voltando ao texto, dedicava-se às lides domésticas e à educação dos filhos como a dever sagrado. De paciência inalterável, reprimia qualquer sentimento de revolta e, ao invés de irromper em palavras de censura, seus lábios tão meigos só sabiam proferir esta expressão de bênção: que Deus vos torne santos. Doçura tão constante granjeou-lhe o afeto de quantos delas se acercavam. Foi a mulher forte de que falam as letras sagradas. Ao falecer-lhe o esposo, em agosto de 1727, suportou sozinha e sem queixa, apesar das contínuas enfermidades, o peso da numerosa família. Modelo de perfeição, entregou a alma ao Criador em idade avançada, indo receber o prêmio de suas virtudes em setembro de 1746. Estas as plantas eleitas de onde desabrochou flor tão pura, cujo aroma de santidade vamos aspirar. 16 filhos, preciosas dádivas do céu, vieram alegrar o coração daqueles santos pais. Então, São Paulo da Cruz tinha 15 irmãos, né? É comum, entre famílias numerosas, que Deus costume escolher os privilegiados de sua graça. Paulo foi o primogênito, se não levarmos em conta uma irmãzinha que o precedeu, mas viveu apenas 3 dias. Nesse amado filho pressentiam os pais desígnios extraordinários. Todo o tempo que o trouxe em suas entranhas, jamais sentiu a mãe os sofrimentos que precedem a maternidade. Seu nascimento foi assinalado de circunstâncias extraordinárias. Sendo noite, luz maravilhosa inundou o quarto com resplendor tão vivo que as lâmpadas pareciam apagadas. Aqui tem uma nota dizendo assim: São Paulo da Cruz, numa de suas cartas, diz ter nascido pelo nascer do sol. Não quisemos alterar o texto, porque esse fato é referido por São Vicente Stranambi, testemunha autorizadíssima, e as palavras um tanto vagas da carta facilmente lhe podem
acomodar. Paulo será a luz radiante que há de dissipar as trevas em que jaz o século XVIII. Veio ao mundo no dia da oitava da festa de São João Evangelista. Como este há de permanecer em espírito ao pé da cruz. Foi batizado no dia da Epifania, que quer dizer manifestação de Jesus. E ele manifestará ao mundo, pela pregação, os mistérios do Redentor. Recebeu o nome de Paulo Francisco. Como o apóstolo das gentes, será o missionário de Jesus crucificado e, a exemplo do excelso patriarca, fundará uma congregação alicerçada na mais rigorosa pobreza. Está se referindo ao Francisco, né? Paulo Francisco. Mulher prudente cristã, quis Ana Maria alimentar com o próprio leite o filho pequenino, e este, com o leite, recebeu a piedade materna. Bem cedo deu claríssimas provas do que viria a ser um dia. Como já se possuísse o uso da razão, alimentava-se apenas de 4 em 4 horas, indício de grande abstinência que guardaria mais tarde. Então aqui o nascimento, e aqui nós vamos ver um pouco da infância dele. Sua infância. É no berço que o homem se forma para a virtude ou para o vício. Cumpre à mãe moldar a alma e as inclinações do filhinho para o bem, dando-lhe sólida educação religiosa, que permanecerá por toda a vida. Ana Maria, percebendo a extensão da imensa responsabilidade, pôs todas as suas virtudes a serviço desse altíssimo dever. Elevação de inteligência, delicadeza de sentimento, bondade e energia, unção e piedade, mas, sobretudo, grande fé em Deus. Com a solicitude, zelou pelo tesouro que o Pai Celeste lhe confiara. Com que cuidado lhe depositou no coração pequenino a semente de todas as virtudes. Tinha-o sempre ante os olhos e se esmerava por afastar dele tudo o que pudesse encobrir-lhe a candura. E Paulo levará ao túmulo a inocência batismal. Ensinava-o a conhecer, amar e servir o Pai Celeste, narrando-lhe a vida dos santos anacoretas. E como estava intimamente unido a Deus, sabia dar às palavras tais acentos e tal expressão que o menino a ouvia com maior interesse. E assim, foi assim que nasceu nele esse amor à solidão que se tornou a característica de sua vida. Falava-lhe da paixão e morte de Nosso Senhor, e nos olhos puros do pequeno borbulhavam lágrimas. Se, ao penteá-lo, Paulo se punha a chorar, como fazem geralmente as crianças, contava-lhe algum fato da vida dos santos. E era visível o pequeno passar do pranto à mais viva atenção, a que ainda conservando nos olhos as últimas lágrimas. Outras vezes lhe colocava na mão o crucifixo, dizendo: "Vê, meu filho, quanto Jesus sofreu por nosso amor." E ele, fitando a devota imagem, como por encanto, deixava de chorar. A Santa Mãe consagraram a Rainha das Virgens. Dizia-lhe também, repetidas vezes, da obediência e docilidade do menino Jesus e da ternura de Maria Santíssima,
o que lhe despertava singularíssima devoção para com eles. E Paulo, de joelhos, mãozinhas postas ante suas imagens, comprazia em dirigir-lhes breves orações. Essa esmerada educação materna foi corroborada pelos exemplos do virtuoso pai. A lembrança de mãe tão santa permanecerá indelével na alma agradecida de Paulo Francisco até ao final de sua longa existência. Dela discorria frequentemente em público, comovido, propondo-a como exemplo. Mais tarde diria, abre aspas, se me salvar, como espero, devo à educação que recebi de minha mãe. Felizes os pais que assim educam para Deus seus filhos. Crescendo em idade, crescia também na virtude. Desenvolvia-se-lhe natural tendência à solidão, à prece e à penitência, enquanto começava a revelar caráter brando e afável, talhado para a conquista dos corações. Fugia dos divertimentos infantis e com seu irmãozinho João Batista, que, como veremos, lhe foi companheiro fiel nos labores apostólicos, entretinha-se em construir altarzinhos, adornando-os com flores e imagens do menino Jesus e da Santíssima Virgem. Ali passava horas e horas recitando o terço, devoção que conservou até a morte. Certa vez, enquanto oferecia essa prova de amor à Rainha do Céu, apareceu-lhe uma criança de encantadora formosura. Era Jesus, que se dignava a recompensar assim a ternura que Paulo lhe devotava. Maria Santíssima também lhe manifestou de modo extraordinário, bem como a João Batista, sua materna proteção. Enquanto colhiam flores às margens do rio para ornamentar o altar da Virgem, ambos escorregaram e caíram no rio Olba. Aqui tem uma nota. Bom, deixa eu ler o parágrafo, depois eu volto na nota aqui da página 49. As águas eram profundas e com correnteza. Paulo e João Batista estavam prestes a perecer, quando, de repente, veem uma senhora de sobre-humana formosura e majestade, que, caminhando sobre as águas, lhes estende a mão e os livra da morte. Graça tão assinalada inflamou mais e mais o coração de Paulo no amor e no reconhecimento para com sua libertadora e para com aquele divino menino, cuja beleza o encantara. Então, voltando à nota aqui na página anterior, a nota diz o seguinte: todos os melhores biógrafos do santo narram este fato. Enquanto, porém, São Vicente Strambini e Padre Filipe dizem ter acontecido no Tânaro, Padre Bernardo Silvestrelli, em suas memórias dos primeiros companheiros, e Padre Pio afirmam ter sido no Olba. Padre Paulo José e Padre João Maria de Santo Inácio, na vida do venerável Padre João Batista, irmão do santo, atestam simplesmente que, tendo caído os dois irmãos nas águas, quando estavam para se afogar, apareceu-lhes uma belíssima senhora que os livrou da morte. O Olba é um ribeiro que corre entre Alvada e Cremolino. As duas povoações distam 4 a 5 quilômetros entre si. Dos registros de batismos e óbitos, consta que a família Danei, desde 1701 a 1708, com exceção de um breve período em 1704, morou em Cremolino. Em Ovada, conservava, nesse tempo, o negócio de fazendas
e de outros objetos. Mas lá estavam os parentes de Ana Maria. O caso teria acontecido no lugar chamado ainda hoje Palancola dei Carlini. Essa é a nota sobre esse caso do salvamento dos dois irmãos, né? Paulo Francisco e João Batista, do afogamento por Nossa Senhora. Devoção à Sagrada Paixão. Vamos ver se a gente lê esse tópico aqui do primeiro capítulo. Em idade muito tenra, comunicou-lhe Deus grandes luzes, o dom das lágrimas e da oração. Aqui tem uma outra nota dizendo assim: de seu irmão João Batista, criança ainda de 8 anos, conta Paulo que, abre aspas, se levantava de noite para rezar pelo espaço de 3 ou mais horas. Fecha aspas. Ora, quem pode crer que ele, um ano mais velho, continuasse na cama ou fizesse menos que o irmão? 3 horas e mais de oração, mesmo no inverno. Pode isso dar-se um dom particular de oração? Então, essa é a nota aqui. Embora desconhecesse o método de meditar, guiado pelo Espírito de Deus, fazia frequentes e longas reflexões sobre a paixão de Nosso Senhor, em que tanto o exercitara a piedosa mãe. Ana Maria, talvez sem o saber, preparava o caminho para os desígnios de Deus em relação a Paulo, ao inspirar-lhe tal devoção. Ele tinha sempre diante dos olhos a imagem de Jesus crucificado, considerando os cruéis padecimentos do Redentor, enquanto as lágrimas lhe corriam abundantes. Jesus, em pessoa, ia preparando-o suavemente para uma missão providencial. Fazia com que seus padecimentos fossem atrativos e irresistíveis para o coração de Paulo, começando, a partir daí, a distraí-lo com frequentes visões sobre sua vida, suas dores e sua morte. Apareceu-lhe certa vez, com a cabeça coroada de espinhos, o rosto ensanguentado, as carnes maceradas. Tão forte foi a impressão causada no bem-aventurado menino que, ao recordá-lo, experimentava extrema tristeza. Não é, portanto, de estranhar que começasse desde os mais verdes anos a amar os sofrimentos. Mortificava o gosto e martirizava o delicado corpo. De noite deixava a cama e deitava-se sobre uma tábua para assemelhar-se ao Salvador, que na agonia teve por leito o madeiro da cruz. Com frequência, no silêncio da noite, sempre de joelhos, meditava os cruéis padecimentos de Jesus. Às sextas-feiras, principalmente, entregava-se a muitos rigores, absorto nos tormentos do homem-deus. Assentava-se à mesa, triste, pálido e com lágrimas nos olhos. Conseguia-se a custo fazer-lhe comer um pedaço de pão, que banhava com suas lágrimas. Aqui tem uma nota dizendo: é verdade que sua irmã Teresa nos conta essas coisas como acontecidas em Castellazzo. Como, porém, Paulo demonstrou desde pequenino grande espírito de penitência, podemos crer já assim procedesse de longa data. João Batista aprendera com Paulo a amar as austeridades e a oração. Eram vistos sempre juntos na prática das mortificações mais rigorosas. A paixão de Nosso Senhor era o pensamento quase contínuo do nosso santo. Reunia muitas vezes os irmãozinhos e lhes falava da paixão, com vigor e unção verdadeiramente singulares em tão tenra idade. Seus jovens ouvintes comoviam-se ao vê-lo chorar, chorando com ele.
Assim, pela penitência e pela prece, preparava em seu coração um santuário ao Deus da Eucaristia, que em breve iria receber pela primeira vez. A mãe não se descuidava de enviá-lo ao catecismo paroquial, impondo-se o dever de repetir ao filho aquelas verdades de fé. Não se tem cabal certeza da época em que Paulo recebeu pela primeira vez a Sagrada Comunhão. Acredita-se, no entanto, que logo após ato tão solene, foi enviado pelos pais a Cremolino para terminar os estudos, pois é certo que então se achegava repetidas vezes à Sagrada Mesa com fervor angélico. Aqui tem uma outra nota nos informando, do próprio autor, né? Nos informando o seguinte: infelizmente, nenhuma notícia temos acerca da primeira comunhão do nosso santo. Mas pelo depoimento de seu irmão José, segundo o qual os pais continuamente os exortavam a frequentar os santos sacramentos, pelo fato de terem em Ovada um tio sacerdote, padre José André, padrinho de Paulo, e pela rara piedade do jovem, podemos concluir que deve ter sido admitido bem cedo ao banquete eucarístico. Voltando ao texto, embora nos faltem os documentos, é fácil conjecturar ter Deus favorecido com graças notáveis essa alma privilegiada em dia tão memorável. Crescendo Paulo, a partir daí, de virtude em virtude, jamais cessando de marchar com enormes passos pelo caminho da santidade. A Eucaristia será sua felicidade e sua força. Ela irá preservar esse lírio de toda e qualquer mancha. O tabernáculo será a torre inexpugnável onde Paulo resguardará a virtude. Só falta um itemzinho aqui para nós terminarmos o capítulo. Vamos a ele, porque aí a gente conclui esses anos iniciais, né, do nosso santo. Seus primeiros estudos. Tinha o nosso santo cerca de 10 anos. Lucas, notando no filho inteligência lúcida e memória feliz, resolveu confiar-lhe sua educação a mestre virtuoso. Incumbiu, pois, de tão delicada missão um amigo seu religioso, carmelita de Cremolino. Que beleza de expressão, né? Memória feliz, né? Inteligência lúcida e memória feliz. Muito, muito delicada essa expressão, né? A docilidade do discípulo, sua inteligência, a aplicação ao estudo e a piedade conquistaram a simpatia do mestre. Esmerou-se este na instrução e educação do aluno, levado por suas qualidades e pela amizade que o unia a Lucas Danei, que é o pai do nosso santo, né? Paulo Francisco correspondeu às solicitudes do mestre e às esperanças do pai, sobrepujando os progressos nos estudos além do que se podia esperar de sua idade. Diz São Vicente Maria Strambe, que foi o primeiro biógrafo dele, né? Abre aspas. Não há dúvida que os dotes naturais foram causa desses progressos, mas a causa principal a temos na aplicação ao estudo unida à serenidade de espírito e à tranquilidade do coração, isento de paixões perturbadoras da inteligência. Aplicando-se Paulo mais tarde a estudos profundos e assíduos, aprendeu a raciocinar com solidez, a expressar-se com elegância, insinuação e eloquência. Sua palavra era grave, brilhante e comovente, o que muito agradava e impressionava seus ouvintes no decurso das pregações. Fecha aspas. O estudo, que soube converter em oração, não lhe alterou a piedade, de maneira que os progressos na ciência dos santos não foram menos notáveis. Multiplicava os exercícios de piedade, jamais deixou a meditação, diariamente assistia à Santa Missa e, o máximo possível, se alimentava do pão dos anjos. O tempo que se lhe restava do estudo e das aulas, empregava-o em piedosas leituras e visitas ao Santíssimo Sacramento
e a Santíssima Virgem. O trabalho e a oração foram como que o aroma a lhe preservar a alma da menor culpa. A modéstia, o candor e a piedade prognosticavam que o que viria a ser um grande servo de Deus. Terminou seus estudos literários aos 16 ou 17 anos. Então aqui termina esse primeiro capítulo de 1694 a 1709, que são aí 15 anos, né? Mais ou menos de vida do Paulo. Bom, no que a gente leu, né? Esse texto do autor, né? Um belo texto do autor, inclusive, né? Nós podemos notar duas coisas muito importantes, né? Que é a participação da mãe, né? De novo, né? Da mãe. Já lemos várias histórias de santos, né? Cuja mãe teve uma influência enorme na vida deles, né? São João Bosco, né? Santo Agostinho, a Santa Teresinha Menina de Jesus, né? Mãe e pai, né? No caso de Santa Teresinha foi até mais o pai. Então, a criação, né? Então, a importância, né? Da criação e como que essa fase inicial, né? Pode deixar memórias muito felizes, né? Usando a expressão do padre, na cabecinha da criança, né? E segundo, né, nós podemos notar, obviamente, né, que Paulo Francisco, né, foi uma alma escolhida, né? Não tem jeito de desenvolver a santidade que ele desenvolveu, não tendo sido uma alma escolhida. Já desde da mais tenra infância, Deus já demonstrava essa preferência, né? Então, não há como igualar isso com esforços pessoais quando a alma não é escolhida, né? Como foi São Paulo da Cruz, né? Então, o irmão dele, né? Que o acompanhará na vida inteira dele, foi padre também, padre João Batista, né? Ele certamente percebia isso, né? No irmão, né? E certamente tentava imitar, né? O irmão em todas as suas devoções e práticas devocionais, né? Então, e aqui ele já demonstrava esse amor, essa inclinação, né, à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mesmo sem saber técnica nenhuma de meditação, né? Ele já meditava sobre a paixão permanentemente, né? Então, esse primeiro capítulo nos dá, digamos assim, uma antevisão, né? Do que será a vida desse menino, né? E nós continuaremos aqui amanhã. Mas agora eu gostaria de ouvir as observações e comentários, se houverem, de vocês. Ei, professor. Opa! Tá, acho que a Cristina quis falar. Cristina, das damas primeiro, pode falar. Márcio, você podia continuar. Bom, eu só ia dizer
que é impossível nós lermos vidas reais e biografias sem o tempo inteiro trazer isso a uma comparação, né? E pensar na nossa vida, na educação que a gente recebeu, que a gente dá. A gente sempre falou da mãe, né? Mas o traço que eu fiquei mais presa agora nesse finalzinho foi do irmão. Essa irmandade, né? Um irmão mais velho dando esse exemplo e servindo assim de caminho. Quando o senhor fala, professor, né, da meditação que a criança já desenvolveu, como que eu fico imaginando assim, né, que meditar é algo que todo mundo é capaz de fazer, né? Desde que também tenha uma graça para fazer, né? E então é isso, né? Sempre tentar trazer para a nossa vida essa, esse exemplo, o exemplo dos santos, né? E nessa biografia, olha, eu estou bem surpresa, professor, porque eu nunca ouvi falar de São Paulo da Cruz e estou assim impressionada. Até agora já assim a gente percebe aí um grande santo, né, que nós vamos conhecer a vida dele. Extraordinário. É. Monstruoso. Né? Monstruoso. Ele tem as cartas que ele escreveu, eu já falei sobre isso, né? São 3 livros volumosos de cartas publicados. Eu tenho as cartas em inglês. É impressionante, esse santo é impressionante. Veremos. Diga, Márcio. Oi, voltei. O professor, esses 3 volumes de cartas aí são interessantes, hein? Depois, se eu puder falar para a gente como é que você conseguiu, né? Porque Eu tenho como eles é que em encontrou? PDF, inclusive. Olha, fantástico, viu? É, Muito bom. vou passar. Porque isso aí é a pura doutrina do santo, É, né? por doutor do Escrita. santo. É. Aqui ele tem em palavras e obras aqui na biografia, mas aí nós temos as palavras em detalhes, né? É. E a direção, muitas vezes, em casos concretos, que é mais É, interessante. exatamente. As cartas são só de direção espiritual. Que maravilha! Para marquesas, para marquês, para todos Sim. nobres, para pessoas humildes que o consultava. Ele tinha uma correspondência extensíssima. Nossa, isso eu vi como é que as pessoas se interessavam, né? É isso. Gente da mais, vamos dizer assim, entre aspas, da melhor estirpe até os mais humildes, né? Como que as pessoas procuravam, né, essa santidade. É. E tá tudo registrado. O bom é isso, né? Maravilhoso, né? Tiveram esse cuidado, né? É. Muitas vezes são os próprios seguidores dele, né, que muitas vezes organizam isso, né? Pela própria veneração ao santo fundador que eles tinham, Certamente. chegaram a conhecer. É claro, mantém as cartas, é óbvio. Isso é maravilhoso. Interessante nesse trecho aí é a mãe como a primeira catequista, né, professor? Pois é. Não? E ela teve esse cuidado, esse zelo de orientar bem os filhos, né? E o São Paulo crescendo aí como nasceu, né? Idade, sabedoria e graça. E ela teve poucos filhos, né, também. Só 16. Só 16. Pois é. É outro exemplo também de mãe que tem umas mãezinhas, às vezes tem um filho e fica. Deus, ela teve só 16, depois perdeu o marido, teve que criar a família sozinha. Amarra, né? Pois é. Aí a gente vai vendo aí, né? O irmão, geralmente mais velho, bom, antigamente eles diziam que o irmão mais velho deveria puxar pelo exemplo. E esse aí, no caso, foi puxado. Mas Exatamente. deu o apoio necessário. E essa catequese da mãe, que interessante, né? O modo como ela abordava os assuntos, os temas, sem ficar especulando em excesso com detalhes, claro que fica difícil para a criança entender isso se ela não entender primeiro esse grande amor de Deus, essa grande bondade da mãe de Deus. E você vê penteando o cabelo, o menino chorando, ela contando a história de santo. Olha que beleza. É simples. Que mãe fantástica. Que família. Esse tipo de família que precisava ter, né?
hoje em dia, o que as mães, o que os pais deixam de exemplo, deixam de palavras para os filhos? Se perguntar para alguns deles assim, me fala aí alguma coisa que seu pai diz aí, que você Lembra, né? serviu de exemplo para sua É, vida, de diretriz para sua vida. Deus, é, nada, porque eles foram julgados aos 6 meses numa creche, cresceram na escolinha, alternalzinho, todo mundo achando lindo e evitaram, isso que a escola faz é evitar o contato dos pais com os filhos para que eles não possam seguir com nenhuma tradição familiar é, cultural, é. acaba rompendo com esse passado e isso é uma coisa reescrita pelo Estado, né? Exatamente, eles Acaba estão na mão do Estado. é o esquema soviético É. de Que a gente pensa que só existe na União Soviética. Não, não é? É, Esses erros da Rússia, como dizia lá na aparição Nossa de Fátima, eles foram espalha. espalhados por todo lado. Quem o maior divulgador de todos eles hoje em dia, nas últimas décadas, são os Estados Unidos. É. Toda vez que vem, Os conservadores. e às vezes de forma quase que obrigatória. Eles vêm aqui, assinam tratados, ninguém fala o conteúdo desses tratados, muitas vezes são tratados praticamente Que obrigando obrigam. o país aqui, vocês vão ter que fazer isso, fazer É, aquilo. é, Eles dão um nome ali de saúde da mulher igual aborto. Educação é, dos filhos, perversão dos filhos. é, E vão para lá por aí fora. é, Né? verdade. Mas voltando ao santo ali, eu fiquei encantado com esse começo de vida dele. Inclusive, há um santuário de São Paulo da Cruz no Barreiro, né, aqui no É, norte. Se eu não me engano, porque essa vez que a última vez que eu fui lá, eles tinham uma relíquia lá, não sei se terceira classe, segunda ele tem classe, de não sei. São Paulo e de Santa Gema. De Santa Gema eu não vi não. Tem, Interessante. E tem. aí eles puseram, eles têm lá exposto, né? É, E antigamente, porque eu já trabalhei ali perto, tanto os seminaristas que sempre ficavam ali, os padres, eles usavam aquele hábito religioso deles, escuro, com aquela coisinha passionista. é. Depois não vi mais. Depois que eu É, voltei, bons anos depois, não não vi mais. volte, não volte, tá? Pelo É, que eu sei, o Ronan morava lá pertinho. eu tinha um aluno meu da catequese que ele falava que dependia do padre que estivesse lá. É, Teve uma época que eles puseram alguém lá um reitor que meio que enfraqueceu a coisa, depois puseram um que tentou resgatar esses antigos hábitos ali, essas tradições, aí depois foi substituído por outro que também não ajudou muito, e no é, final das contas eu perdi o contato, porque ele também se mudou de lá e ele não me falou mais como é que estava. Mas isso é. já tem tempos. Inclusive, esse aluno meu da catequese, ele foi contemporâneo do Henrique, fez junto com ele, então já tem Sei. tempo. Ah, tem muito tempo. O E, Henrique, curioso, Márcio, é que não dá, não dá para você imaginar esse tipo de santidade e esse tipo de carisma com o padre celebrando a missa nova, né? não, e nem sem batina, e Nem nem sem sem batina. Então não dá, né? capela. Não dá, não tem Muito jeito. distanciamento do espírito fundador. É, não. Então, a força exatamente isso, essas congregações, essas ordens, é a fidelidade ao espírito fundador. É, Assim então, que se afasta, a coisa começa a descer, né, ladeira abaixo. não tem jeito. Agora, essa catequese familiar foi muito boa, muito interessante, esse modo de educar as crianças, essa espiritualidade juvenil, né, do São Paulo da E é Cruz, uma que coisa eu acho natural, que né, Márcio? Porque ela flui ao longo da vida. Qualquer evento na casa fala, né? Essa do pentear o cabelo é sim, uma coisa fantástico, né? fantástica, né? Porque é o pentear o cabelo, é bater o dedo no coisa e começar a chorar, e a mãe ir lá pegar e contar uma Hum, história. É dar banho contando história. Você pode imaginar tudo, né? E o mais importante, que ele se acostumando a ouvir essas histórias, nos acontecimentos cotidianos da vidinha dele ali, ele vai acabar também meditando essas mesmas histórias no acontecimento cotidiano da vida dele enquanto adulto. É Exato. um exemplo para a gente também Ele cria o fazer hábito. isso, né? Cria o hábito. Exato, caminhar sempre na presença de Deus, É. que é um desafio para nós, que a gente se distrai com tanta coisa, trabalho que exige concentração, É.
coisinhas cotidianas que a gente acaba não colocando Deus no meio, né? É, E ao excluir Deus, a gente acaba se tornando um ateu prático. é, Essa que é a tentação. exatamente. Ateísmo praticante, né? Ateu praticante. Exato. E gostei muito dessas visitas que ele fazia, as leituras, meditações, É. meditação na paixão. É um bom exemplo para a nossa juventude e que eles possam entender isso para não ficar uma coisa vazia também. Porque às vezes coloca o menino na frente de um crucifixo e ele, bom, e aí? E É, aí, porque ele também tem que ter uma instrução básica para começar a ter um ponto de partida. isso. Tem que ter Para ter essa historinha na paixão. cabeça, historinhas na cabeça, Tem que ter para ele um respaldo, né? seguir. Uma bagagemzinha. É. Igual a merendeira. Ele vai para a escola e vai levar a vasilha com os livros, a pasta, a mochila com os livros, cadernos, a merendeirazinha. Para quem chegar na escola, ele vai ter que ter um respaldo ali, ter onde escrever, ter o que ler, no intervalo ter o que comer, e aí vai. Eu tinha merendeira, pastinha e depois levava também um travesseirinho para dormir. Isso, senhor, professor? Quando era pequenininho, né? Tinha travesseirinho, que legal. Tinha travesseirinho para deitar lá depois na carteira para dormir. Ah, que legal. Tinha. Quando eu passei em jardim, assim, já entrei no segundo período lá, tinha uma loninha para descansar. Depois que a gente pegava fogo no recreio, vai Pois é. fica lá e deita um pouquinho. Como é que eu consegui Não, dormir? era difícil. Era difícil, era difícil. Mas eu tinha um travesseirinho. Ah, que legal. É. Então, é isso aí. Né? Ficar falando, chovendo no molhado, né? Muito E bonito. ficar isso de exemplo também para os pais, ensinarem também para os seus filhos, falarem que seriam os primeiros catequistas. Uns ficam assim, não, quando você tiver tantos anos, você te mandar para catequese. Não existe Tá isso. perdendo tempo, Não, não tá existe. perdendo tempo, tá enchendo, talvez o menino tá enchendo de besteira, Não. ele tá sendo educado, É. os meninos não têm limite, não têm comportamento decente, os pais são gente ótima, os meninos comem cedo, não respeitam, Não, e né? contar história é uma coisa do homem, cara. É uma coisa da natureza do homem. Contar Maravilha, história. Contar história Ô, Márcio, Sim. eu falo. Bom, primeiro que eu lembrei da esteirinha que eu levava também depois do recreio. Sabe uma coisa que eu acho fundamental na educação das crianças? É reverência. A Sim. criança tem que ser ensinada a reverenciar a santidade, o sagrado. Uma criança não pode brincar diante de uma imagem do crucificado. Sim, verdade. Isso não existe, isso não existe. Você sabe que acho que foi o Giscard, postou uma coisa espetacular lá no nosso grupo, que me lembrou muito aquela leitura de São João Crisóstomo, citando São Paulo, São Paulo fala, orientando na carta aos Coríntios, ele fala, seja tudo no Senhor. No Senhor, quando fala no é lugar, não é? não. Mas o que ele estava querendo dizer, eu creio, assim, pela explicação de São João Crisóstomo, é que as coisas devem ter um modo de fazer, um modo. As coisas católicas, elas são coisas ordenadas, elas têm ordem. Tanto é que, como já nós lemos aqui, como que foi reconstruída como foi construída, né, a nossa civilização. Foram ordens religiosas com regras. E esta é uma realidade que ela não faz parte da nossa natureza. É Não. muito difícil você encontrar uma criança como São Paulo da Cruz ou Santa Catarina de Sena, né, que subia os degraus da casa dela rezando e tal. Então, assim, as crianças precisam de ordem e reverência, disciplina. Os pais, educação, você conter, você educa. Como você educa uma planta? Ou você pode, ou você... E coloca os pauzinhos lá, né? Vai colocando os pauzinhos. Isso, assim, essa é a natureza humana.
Então, assim, uma criança, ela não pode ser irreverente. Ela não pode achar que ela vai passar na frente do crucifixo de qualquer forma, fazer o sinalzinho da cruz ali de qualquer jeito, sem que diante dela não tenha sido, pô, dentro de casa, não, mas assim, a igreja, olha, bom, não vamos entrar. Não vamos, mesmo porque o software vai nos cortar daqui a pouco. Vai, Mal mas educado. é isso. É. A criança precisa de aprender. Quando ela vê o menino Jesus, ela fala, ele é Deus e você tem que reverenciá-lo. E é pecado. A criança tem que conhecer isso. Isso. Não faça. Bem colocado. Um pecado. É pecado brincar na frente do nosso Senhor Jesus Cristo. Exato. Sapequice é fora da igreja. Isso. Tá lá no quintal. Lá no quintal. Hora para tudo. Hora e local, né? Também para tudo. Exatamente. Isso mesmo. Uma coisa interessante que a Cristina me disse aí, que me fez lembrar, uma senhorinha aqui, hoje a gente já fez novenas de vizinhos, né? Uma vez ela falou assim, falta na vida das pessoas rei, regra e reza. Ou seja, os 3 R's, né? Rei, saber quem que é o rei, né? O rei dos reis, que é nosso Senhor. O rei são os superiores hierárquicos que Deus delegou essa função, a quem Deus delegou essa função. Regra, porque nada cresce sem regra, igual a Cristina falou, né? Tem que ter poda, tem aqueles pauzinhos que vão guiando o crescimento da planta. Tem um nome esses pauzinhos, outro dia eu vi. Você tem que, né? Pô, senão nasce tudo torto, pô. Nasce torto, fica tudo. Exatamente. Né? E reza, porque não pode faltar a oração, né? A vida espiritual. Rei, regra e reza, muito interessante. Rei, regra e reza. Essa doninha me falou isso uma única vez, e isso talvez uns 15 anos, talvez mais, talvez quase 20. E isso não me saiu da cabeça. Rei, regra e reza. É isso que a gente precisa ter na vida. Professor, obrigado. Terminaremos com essa coisa, porque senão agora mesmo o negócio corta todo mundo aqui. Ô, gente, muito, muito obrigado. Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários muito bons, observações. Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Tenham também um santo final de semana. Na segunda a gente retoma aqui no capítulo 2. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Santo Atanásio, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.